Fala, galera! Esse é o Pod Pink BJJ. Esse é um espaço para criar conexão entre as mulheres. Aqui nós vamos ouvir histórias de superação, quais foram os desafios vencidos, como é que essas mulheres têm conseguido permanecer no tatame. E eu quero começar dizendo que esse podcast só é possível porque eu tenho um patrocínio, tenho o apoio aqui de duas empresas. Eu quero deixar para vocês a Danceteer, que é uma consultoria na transformação digital de empresas, e a Inboxer, que trabalha com atendimento automático e inteligência de dados no seu WhatsApp. E eu tenho uma convidada muito especial, uma menina incrível, batalhadora, linda, com uma família linda, faz um trabalho maravilhoso, e eu tenho o prazer de convidar de ter hoje comigo a Cassiane, para quem conhece mais, né? Cassi, eu queria que você se sentisse muito à vontade, conversa entre amigas aqui, né? E eu queria que você começasse se apresentando para quem está nos ouvindo. Vamos lá, então. Primeiro, agradecer o convite, estou bem feliz, achei o projeto incrível, né? Eu acho que é uma oportunidade de mostrar para todas as mulheres, né, que é possível, né, estar no tatame. Então, parabéns, Flávia, pelo projeto, Obrigada. incrível. E, bom, eu sou a Cassi, né, para muitos, tem gente que nem sabe o meu nome inteiro, e nós temos uma escola de jiu-jitsu aqui em Pinhais, né, eu e meu marido. Então, você é proprietária. Proprietária, né, eu e meu marido juntos temos uma escola de jiu-jitsu aqui, faz um pouco mais de um ano que nós compramos a escola. Entendi. A escola já existe há mais de 10 anos, né, um pouco mais de um ano que nós compramos. Tenho 4 filhos. Uau! E é você reclamando que não dá tempo. 4 filhos, o mais velho com 17, Puxa. o mais novo fez 9 agora. Olha só. Né, agora tá, eu falo que agora está na fase boa, né? Que agora está um pouquinho maior. 2 casais, né? Casei, meu segundo casamento, então eu tive um casamento com o pai das crianças, me separei, depois alguns anos casei de novo. E aí construímos essa história, estamos construindo, né, essa história no jiu-jitsu aí. Treino, esse ano vão para 9 anos de jiu-jitsu. 9 anos treinando. Então, qual é a sua graduação? Marrom. Marrom, que bonito. Estamos lá, estamos indo, estamos avançando lá. 9 anos treinando. Hoje minha família toda está no jiu-jitsu. Nossa, né? que lindo. Eu até conto uma historinha do mais velho, né? Que o mais velho, ele não queria fazer jiu-jitsu, né? Aí queria fazer boxe, queria fazer boxe. E uma vez eu escutei do Carlinhos, do mestre Carlinhos, num evento, num GBF Camp, inclusive. Sim. Que ele reuniu as meninas e ele falou assim, que ele falava para o filho dele, seguinte, quando você chegar na faixa preta, você decide o que você quer. E aí eu uso isso lá em casa. Falei, se o mestre Carlinhos usava, eu vou usar também, né? E aí eu falei para ele, seguinte, quando você chegar na faixa preta, você decide, por enquanto você vai fazer jiu-jitsu. Então todo mundo está envolvido aí nesse meio, né, na família. Que bacana. Mas conta para nós, como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Então, o jiu-jitsu, ele entrou na minha vida quando o Samuel, o meu caçula, era bebê, né? Não tinha nem um aninho. E aí eu bem acima do peso, tava com 93 quilos, eu tinha 3 bebês em casa, porque a diferença entre os meus 3 últimos é de 1 ano e meio. Muito junto. Então, muito juntinho. Então, eu tinha 3 bebês em casa. E aí, a minha vida, né, era dedicada à maternidade. Era dedicada completamente à criança, casa, só isso. Sim. Tinha minha empresa, mas trabalhava dentro de casa. Então, era totalmente dedicada a eles. Né, muito bebês, então não tinha como fugir muito, né? E aí, quando um dia eu me olhei no espelho e falei, eu preciso tomar uma atitude pela minha saúde e pelo bem dos meus filhos. Sim. Porque entrei em depressão, estava depressiva e isso não fazia bem para eles, né? Então eu percebi o quanto isso afetava a minha família,
né? Eu não estar bem afetava o bem deles. E aí eu fazia pilates, né? Nada a ver, nada ou tudo a ver, né? Porque a mobilidade ali a gente usa. Fazia pilates e do lado tinha jiu-jitsu. Do lado onde eu fazia o pilates tinha o jiu-jitsu. Não comecei na Gracie Barra, comecei em outra equipe. E aí eu olhava de longe o jiu-jitsu e falava, nossa, que negócio estranho, né? Esse povo se agarrando aí, que coisa estranha. E aí um dia um professor da academia lá falou assim, Cássio, por que você não faz uma aula experimental? Vai que você gosta. E aí eu relutei um pouco, mas um dia eu tava de bobeira lá, ele põe o kimono aí e vem fazer. Aí já era. Aí me apaixonei na primeira aula, assim, falei, gente, que negócio interessante, que negócio inteligente. E aquilo me encantou. E por que me encantou mais, Flavinha? Porque na primeira aula, eu com a cabeça cheia, né, de coisa de filho e casa e tudo, na primeira aula eu consegui esquecer tudo. Nossa. Tudo ficou no tatame. Eu falei, que negócio maluco isso. Eu não pensei, pela primeira vez, eu não pensei em nada além daquilo que eu estava fazendo no tatame. Então isso me encantou. Eu falei, eu preciso de algo assim para melhorar, para que minha vida tenha outro sentido, né? E pelo bem dos meus filhos, né? Para que eu mude um pouco lá o rumo. E aí foi, já era. Daí nunca mais parei. Que tem um bichinho que pica, gente. Ficou. Com que idade você estava quando começou? 28. Hoje eu vou fazer 37 sábado. Viu só? Parabéns adiantado. Que história linda. Vamos fazer um paralelo aqui dos desafios que você encontrou, pessoais, financeiros, ou de outra ordem, né? Com 4 filhos, eu creio que a rotina é puxada, né? E da transformação que você foi vendo acontecer em você. O que você podia destacar? Primeiro, essa questão, né, que eu, pegando já o gancho anterior, do mental, né? Então, eu entrava no tatame cheia de problemas, esquecia todos eles. Mas daí acabavam os problemas? Não, né? Voltava, estavam lá. Mas bem na época que eu entrei no jiu-jitsu, eu estava passando por um processo também de separação. Entendi. Então, foi tudo junto, né? Eram 3 bebês, separação. E aí era onde eu conseguia, né, dar uma desfocada. E sempre fui uma pessoa, até eu acho que quanto mais a gente amadurece, a gente vai mudando, né, alguns perfis de comportamento. E eu sempre fui muito explosiva, muito briguenta, muito de não ter papas na língua. E se eu tiver que falar, eu falo, não tô nem aí. E o jiu-jitsu, ele me trouxe um pouco de consciência. Não que eu tenha mudado a minha personalidade, né? Porque a personalidade não adianta, às vezes é nossa. Mas me trouxe consciência do momento de calar, do momento de ficar calada, do momento de, opa, deixa eu respirar e pensar no que eu vou fazer, né? Porque dentro do tatame, né? De se perceber, o autoconhecimento. O jiu-jitsu, o tatame me trouxe muito autoconhecimento, porque em um momento que você está no sufoco ali no tatame, você tem que parar e pensar para conseguir sair da situação. Eu consegui levar isso para minha vida. Muito bom. De, opa, deixa eu parar e pensar, porque assim, né, 4 filhos, me separando, dando conta de tudo sozinha. Né? Eu precisava em muitos momentos me centrar para pensar no que eu ia fazer para não prejudicar os meus filhos. Sim. E eu lembro, agora você falando, né, das adversidades, me lembra muito um momento em que eu ia treinar e aí eu sempre tinha que arranjar uma babá, tinha que arranjar alguém para ficar com eles para eu poder treinar. E as crianças morriam de medo de chuva. E aí eu lembro que na academia que eu treinava era um barracão. Então caía a chuva e fazia aquele barulhão, sabe? Eu lembro assim de umas 3 vezes eu saí do treino, no meio do treino, correndo, voando para casa, porque começava a chover e as crianças estavam em casa. E eu tinha certeza que elas estavam apavoradas por medo da chuva. Sim. Então, assim, pensar nessa trajetória, até me emociona um pouco. Pensar nessa trajetória, né? Eles pequenos e eu tendo que... E muitas vezes sendo julgada, né? Porque, nossa, deixou os filhos para ir treinar, como assim? Né? Então, pensando nessa trajetória, assim, quantas dificuldades a gente passa para fazer aquilo que a gente gosta. Né? A mulher principalmente, né? Porque a gente abre mão, às vezes, de algumas coisas
para pensar um pouco na gente. Sim. E o julgamento vem, né? Então, Sempre. vou te perguntar já com relação a isso. Como é que a tua família recebeu? Tinha uma outra coisa para você fazer, né? Tinha que ser jiu-jitsu, né? Como é que a tua família te recebeu, amigos, né? A minha mãe é super pra frente. Muito bacana. Ela faz jiu-jitsu hoje. Ah, que Depois de, bonitinho. imagine, 9 anos, ela entrou no jiu-jitsu que esse ano. bonitinha. Não, esse ano ela entrou no Que jiu-jitsu. idade ela tem? 57. Aham. Então, ela sempre me apoiou, assim, em tudo. Não, você tem que ir mesmo, vai fazer alguma coisa. Mas, assim, o julgamento sempre vem, Aham. né? De amigos, principalmente por essa questão de, pô, mas você ficou a vida inteira em função das crianças, e daí agora, do nada, você vai procurar um negócio para fazer à noite? Vai deixar as crianças com quem? Vai deixar sozinho? Vai deixar, né? Então, o julgamento dos amigos, eu acho que foi maior, assim. Eu ouvi uma vez até um comentário muito engraçado que eu nunca mais vou esquecer, que foi, nossa, você está ficando muito masculina. Você está treinando luta, você está ficando muito masculina, teu ombro tá largo. E eu escutei aquilo e falei, gente, que doideira, né? Falei, tá bom, tá tudo bem. Eu perdi 30 quilos fazendo jiu-jitsu. Então, assim, chega um momento em que o que você vê de resultado na sua vida é muito maior do que qualquer comentário alheio, né, de quem Eu acho não você acrescenta. super feminina. Eu sempre faço essa pergunta. Você tinha medo de ficar masculina? Tinha. Quando eu comecei o jiu-jitsu, na minha cabeça, era um esporte para homens. Né? Eu falei, não, isso daqui é para homem, é para homem. Até porque no lugar que eu comecei, tinham 2 mulheres. Então, eu via como um esporte masculino, né? E aí eu falava, nossa, mas eu vou ficar com a orelha grande, estourada, eu não quero minha orelha e tal. Então, eu sempre vi muito masculino. MMA, naquela época, existia muito pouco, né? Mulheres fazendo isso. E aí eu tinha medo. Mas daí, quando eu fui conhecendo o jiu-jitsu, eu falei, opa, não é isso. Tipo, eu não perco a minha identidade, né? Eu vou muito pelo contrário. A segurança que eu tenho é muito maior e me deixa muito mais feminina. Você acabou de dizer que quando você iniciou, tinha só mais uma moça, né? 2 meninas. 2 meninas. Como é que o tatame te recebeu? Fala um pouco o que é uma mulher no tatame quando não tem um grupo, né, de uma classe feminina. Assim, foi difícil, tá? Me receberam bem, né? Que 9 anos atrás também era uma outra cultura. Era outra cultura, exatamente. Era uma cultura mais old school na escola que eu comecei, na academia. Era academia, né? Então, na academia que eu comecei, era uma cultura mais old school. Então, era aquela coisa, tá chegando, bate lá, né, nele, bate lá nela para ver se é dos nossos, né? Então, era mais ou menos isso. E eu não... mas então era ruim? Não, porque eu tô aqui. A vida bate, né? Não, porque eu me apaixonei por esse jiu-jitsu. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que, opa, o jiu-jitsu pode ser diferente. Eu posso acolher, eu posso abraçar, eu posso, né? Eu não precisa ser porrada o tempo inteiro, né? Então eu fui percebendo e mudando, né, muito o meu padrão de comportamento, porque eu vim de uma escola em que era muita porrada. Então eu era assim, né? Eu fui ensinada a ser assim. E aí quando eu cheguei na Gracie Barra, eu falei, opa, o jiu-jitsu não é só isso, né? O jiu-jitsu é muito mais que isso. Tanto que eu sempre fui competidora, sempre competi muito e tal. E aí me convidaram para dar aula, eu comecei a dar aula, me apaixonei pelo poder que o jiu-jitsu tem de transformar as pessoas através do jiu-jitsu. Isso para mim não existia, eu era egoísta, né? Eu pensava, não, eu quero ganhar campeonato, não tô nem aí se transformar pessoas é o intuito, né? Apesar de ter sido transformada. Então, o poder que o jiu-jitsu vai trazendo de fazer você enxergar o que realmente é o jiu-jitsu é incrível, assim. Então, quando me acolheram bem, porque, né, eu já fazia parte ali da academia, mas eu sofri muito preconceito, assim, né? Comentários, e aquele famoso vai com ela para descansar, né? Mulher, né? Pô, não tem mulher e tal. Então, assim, eram muitos homens no tatame, né? Então, isso dificultava um pouco, mas
continuei né, ainda bem, né, fui para Gracie Barra, conheci esse método da Gracie Barra que me fez, né, me apaixonar, que é outra coisa, muita mulher no tatame, né? Então é muito legal, assim. E muitas idades, né? Muitos perfis, né? Muitos perfis, A pessoa vai pela exatamente. saúde, vai porque precisa cuidar, né, do físico. Tem espaço para todo mundo, Tem, né? É o jiu-jitsu para todos, né? É o jiu-jitsu para todos. Eu acredito muito nisso hoje. Que eu aprendi isso, sabe? Que sim, existe o jiu-jitsu para competidora. Sim, com certeza. E eu amo competição, não deixei de gostar, adoro. Existe o jiu-jitsu para competidora, existe o jiu-jitsu para minha mãe, de 57 anos. Existe o jiu-jitsu para aquela mulher que ela só quer ir lá espairecer e gastar energia para esquecer um pouco o dia a dia. Então, tem jiu-jitsu para todo mundo. Que legal. Fala um pouquinho da competição. Quando é que isso começou? Como é que foi essa tua experiência? O que você já ganhou? O que você já aprendeu? Então, desde a faixa branca, eu sou competidora. Aí é lógico, né? Eu tive uma lesão no joelho. Aí, desde a lesão no joelho, eu aposentei, parei, né? Porque fui obrigada a parar. Depois sofri uma cirurgia bem grave da apêndice, quase morri. Foi uma loucura. Mas tô aqui. E daí, desde a cirurgia no joelho, que rompi o ligamento total, então né, não consegui mais competir, eu parei de competir. Mas isso foi na faixa roxa. Então, faz pouco tempo. Competi bastante tempo. Ganhei paranaense, sul-brasileiro, sul-americano. Só não ganhei o brasileiro e mundial. O resto eu ganhei tudo. Mas eu sempre gostei muito de competir. Sempre foi um desafio para mim muito grande, em que eu falei esses dias para o meu marido, eu falei, o campeonato ele me trazia mais disciplina. Né? Eu preciso me manter no peso, eu preciso treinar tanto, eu preciso estar mais focada. Então, me trazia muito foco os campeonatos, assim. E eu sou uma pessoa que eu preciso dos desafios, né? Para me manter ativa. Então, eu tive que encontrar em outro lugar, de outra forma, algo para me manter focada, né? Então, os campeonatos me traziam muito isso. Eu amo campeonato, amo competir. As minhas filhas, as duas, são competidoras brabíssimas. Eu vejo lá fora. São brabíssimas, adoram. Então, eu incentivo bastante elas, né? A competir, a irem conquistar. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre procuro falar para elas que isso não é tudo, né? Porque quando eu comecei, para mim, era só isso. Entendi. Né? Então, eu quero ganhar, eu quero competir, eu quero ganhar, eu quero ganhar. E isso me tornou uma pessoa muito egoísta no jiu-jitsu. Mas era mais por causa do perfil da escola, né? Também, mais pelo perfil da escola, que era um perfil mais de competidores, né? E aí eu fui me tornando essa pessoa que, eu quero competir, eu quero ganhar, e se dane, eu quero um treino bom para mim, né? Eu quero alguém que goste de porrada. Então, se chegava alguém para treinar comigo que não tinha o mesmo perfil, não quero. E, cara, hoje é outra cabeça, né? Hoje, eu sempre falo para as meninas, para as minhas alunas, né? Falo, se você não sabe treinar com com uma menina de 12 anos, com 30 quilos a menos que você não sabe treinar jiu-jitsu. Né? Então, aprender a treinar é muito importante dentro do tatame, né? Então, isso que o jiu-jitsu foi me ensinando, né? De que, opa, peraí, não é... Principalmente depois das minhas lesões, assim, de que, e aí, né? E agora? Acabou o jiu-jitsu para você, né? Você não pode mais competir, então acabou. Virou a chave? Foi aí que virou a chave. Quando eu machuquei o joelho, virou a chave, assim. Eu falei, tá, e agora? Né? Você não pode mais competir durante um tempo. E o que é o jiu-jitsu para você agora? Né? E aí foi quando eu falei, cara, o jiu-jitsu não é isso. O jiu-jitsu é transformação, o jiu-jitsu é fazer bem para as pessoas, né, que estão ao teu redor, transformar vidas. E aí, quando eu comecei a dar aula, né, isso abriu um leque na minha cabeça de como transforma mesmo, assim, né, como as pessoas entram de um jeito e tem histórias fantásticas, assim, de transformação. Então, para mim, isso hoje vale. Eu quero ainda competir e tal, né, quando eu tiver melhor alguns campeonatos, mas não é meu foco mais hoje. Meu foco é outro, assim, sabe? Não vai fazer diferença se ganhar ou perder, né? É mais por estar lá novamente. Mais pela motivação inicial. Mais pelo desafio, pela superação.
mas não pelo motivo que eu tinha antes, né? Bacana, muito, muito legal. Quem é que te inspira, Cássia? Ou quem são, né? É muita gente, É viu? muita gente. Mas hoje eu sempre digo assim que quem mais me inspira são as minhas alunas, Que bonito. minhas filhas, minha mãe, né? Minhas alunas, elas me ensinam todos os dias e me ajudam todos os dias a ser uma pessoa melhor, né? Eu vejo através delas que, opa, peraí, eu preciso ser uma pessoa melhor. Então, hoje, as minhas alunas são as que mais me inspiram. E eu vejo também a professora Nica como uma grande inspiração, assim, eu sempre falo, pô, um dia quero ser 1%, né, do que ela é, porque o que ela faz pelo jiu-jitsu feminino é incrível, e não só pelo jiu-jitsu feminino, pelo jiu-jitsu no geral, então ela é uma grande inspiração também, mas hoje as minhas alunas, para mim, assim, minhas filhas, que são minhas alunas também, né, minha mãe, são minha maior inspiração para não desistir, para persistir e me transformar e cada dia numa pessoa melhor. Bacana. O que levou vocês a querer ter uma escola? Então, a gente sempre foi de outro ramo, né? Sempre, meu marido é engenheiro, Puxa, então não tem nada a ver. E aí ele me trouxe para Gracie Barra, inclusive, né? Meu mestre sofreu um acidente da outra academia e eu tava meio sem academia, sem para onde ir e tal. E aí ele, não, vamos lá que, né, vou te apresentar a Gracie Barra. E aí já era, né? Mas o professor Marquinhos, né, que é o mestrão da nossa academia, maravilhoso, ele me chamou para dar aula. E aí eu falei, opa, eu nunca me imaginei dando aula. Falei, não, eu sou competidora, que dá aula o quê? Nunca, nunca. E me encontrei dando aula para criança, para as meninas, me encontrei assim. E eu falei, opa, eu acho. Na verdade, a primeira turma que eu assumi foi uma turma mista, então tinha mais homens na turma. E até com medo, né? Que eu falei, eu mulher, vou dar na faixa roxa, vou dar aula para homem. Falei, não sei se vai dar boa isso aí, não. E, cara, deu super boa, assim, muito, muito legal. A cultura da nossa escola do respeito é muito grande. E aí me encontrei. E aí, quando eu comecei a dar aula, meu marido também dando aula, né? Faixa preta, dar aula e tal. A gente começou a conversar, pô, a gente ama tanto isso aqui, né? Ama tanto, fazia muitas vezes muitas coisas assim, nem por nada, porque gostava mesmo. Daí a gente decidiu abrir o projeto. Vamos montar um projeto de jiu-jitsu, então? Tal, vamos abrir o projeto. Abrimos o projeto e tal, e dando aula lá no projeto. Aí, de repente, pô, e se a gente montasse uma escola? A intenção era ir embora, né? E vamos para a praia, vamos para algum lugar, ver aonde que a gente pode montar uma Gracie Barra. E aí foi quando surgiu a oportunidade que o professor Marquinhos e o Bruno deram essa oportunidade para a gente, ofereceram a escola para nós. Falaram, ó, é a cara de vocês isso aqui, né? O que vocês acham? E daí a gente abraçou e quando a gente comprou, a gente ainda tinha muita coisa das outras empresas, né, para assim, andando. Hoje a gente está vivendo praticamente do jiu-jitsu, colocamos toda a nossa energia na escola para fazer dar muito certo, para a gente conseguir a nossa família, né, que não é pequena, viver exclusivamente do jiu-jitsu. Então, trabalhamos pra caramba, viu? Mas vale a pena. Bacana, muito legal. Aí, teve algum momento de todas essas coisas que você passou que você pensou que você ia desistir? Você falou, nossa, agora acho que... Será que foi na hora do acidente que você precisou operar? Ou teve um outro momento? É doido, né? Por como o nosso emocional trabalha, né? Porque tiveram muitos momentos em que eu pensei em desistir. Eu brinco que toda vez que eu perdi um campeonato, o Marco sempre ia comigo, né? Meu marido sempre ia comigo. Aí eu perdi um brasileiro, eu entrava no carro e falava, eu não vou mais competir, eu não sirvo para isso, eu não vou mais fazer jiu-jitsu, porque eu sou uma droga. E daí ele esperava, ele só deixava eu falar, né? Dava meia hora, ele, você está com fome, você quer comer? Quero. Você tá bem agora? Vai desistir? Eu, não. Então era a coisa do momento. Então tiveram muitos desses momentos ao longo, né, da trajetória, principalmente quando as crianças eram bebês, né? Porque daí lembra que eu contei o negócio da chuva? Cada chuva que eu saía desesperada do treino, chegava em casa, eles estavam aos prantos. Eu me sentia culpada. Eu falava, que mãe que eu sou, que deixa as crianças em casa para ir treinar,
E eles aqui Sim. e tal. Mesmo que tivesse um babá com alguém, eu me sentia, vinha culpa. E daí eu pensava, Só não, coisa de acho que eu mulher, vou né? largar. Só Toda coisa de mulher, mulher. toda mãe, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então eu penso, toda vez que acontecia isso, eu pensava, não, eu vou largar, porque eu não posso, Sim. né? E aí passava, e daí eu falava, pô, mas olha o antes e olha o agora, né? Como as crianças estão bem, como, né, tá tudo. E imagine se eu tivesse desistido, hoje nenhum deles estava fazendo jiu-jitsu, Verdade, né? verdade. E eles amam de paixão, assim, o jiu-jitsu. Até o meu filho, que eu contei no começo, né, o de 17, que eu falava para ele, não, quando você chegar na preta, você resolve. Mas até a preta você vai fazer jiu-jitsu pelo menos 2 vezes por semana. Ele está no apoio hoje, Que me bacana, ajudando nas que bacana. aulas. Olha só. Então, e ama dar aula para criança. Então, é a oportunidade que eles têm também, porque eu acho que o jiu-jitsu ele abre muitas portas hoje, sabe? Para nós foi aberto, né? Uma porta gigante de ter uma escola, de ter minha família inteira dentro da Nossa, lindo escola. demais. Então, eu acho que o jiu-jitsu ele abre muitas portas. Aham. E a oportunidade que eles têm hoje é porque eu não desisti, né? Porque eu continuei mesmo quando muitas vezes nas lesões machuquei o joelho, ai meu Deus, agora não. Mas estamos aí. Tá firme Firme e com a forte. família toda. E tem ainda algum sonho que você quer relacionar, que você quer realizar relacionado ao jiu-jitsu? Olha, nosso maior sonho, que era a escola, aconteceu, né? Então, hoje ter a escola. E é lógico, eu e o Marco, a gente sempre fala em ter mais escolas, né? Para espalhar aí mais e mais o jiu-jitsu, né? Tem alguns projetos aí, mas acho que o maior sonho é, primeiro, conseguir viver 100% do jiu-jitsu e proporcionar isso para os meus filhos, Certo. né? Que eles consigam ter uma vida digna através do jiu-jitsu. E depois abrir mais escolas aí pelo mundo, levar o jiu-jitsu para mais pessoas. Muito bom, lindo demais. Vamos falar um pouquinho de defesa pessoal? Bora. Sempre trago esse assunto assim ao final, porque a gente tem números tão tristes no nosso país, né? A gente, culturalmente, existe um perfil mais machista, né? E as mulheres também tomam um lugar, que nem fala a minha prof. Vivi lá, que a gente se coloca como vítima, né? Ao invés de muitas vezes se posicionar de forma diferente. Mas é uma mulher também que não conhece nada. Então, fala um pouco do que é a defesa pessoal para mulheres que nunca ouviram, que às vezes alguém pensa que já é quando você precisa resolver uma situação de um ataque. Mas começa muito antes, não começa, Cássia? Muito antes. Eu acho que quando você começa a entender um pouquinho de defesa pessoal, você começa a aprender a se posicionar, né? Então, a forma que você não aceita algumas situações na sua vida. A forma de falar, e não estou falando nem de relacionamento entre homem e mulher. Estou falando de relações entre amigos, relações na sua empresa, relações. Quando você aprende defesa pessoal, você aprende que o outro tem um limite. Eu sempre falo para as crianças, ó, você tem um limite, o outro não pode ultrapassar esse limite aqui, né? E pro adulto é a mesma coisa. Né? Eu tenho o meu limite. A partir do momento que alguém está ultrapassando o meu limite, opa, peraí, até aqui você vem, a partir daqui não. Né? E nem é sobre fazer isso fisicamente, né? É emocionalmente, é mentalmente, né? Quando alguém me agride emocionalmente, opa, peraí, eu tenho o meu limite. Então, a defesa pessoal, ela vem para te ensinar a se posicionar, né? Te ensinar a ser uma mulher mais forte, aprender eu acho incrível, agora eu não lembro se foi no workshop da Vivi, no GBF Camp também, que ela fala exatamente sobre isso, ou a própria professora Anica, que ela fala sobre como muda a postura da mulher quando ela começa o jiu-jitsu, e não é pela defesa pessoal, né, que a gente aprende que, opa, uma coisa é você andar com medo, né? Anda com medo ali de cabeça baixa, você é o alvo, né? Quando você começa a aprender sobre defesa pessoal, você anda de cabeça erguida, né? Muda totalmente a postura da mulher quando ela aprende uma defesa pessoal, né? Então, eu acho que quando muda a postura, você nem precisa chegar a se defender, porque você nem permite a agressão. Eu acho que a defesa pessoal ela é isso, é você não permitir a agressão. Começa aí.
A agressão não acontece quando você se posiciona, Ah, né? Mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Ninguém consegue te agredir se você está posicionado. Então, eu acho que o posicionamento, a postura da mulher, ela muda completamente com a defesa pessoal. É incrível. Casos de... A gente tem uma menina lá na escola que ela... Não vou falar nomes, né? Mas ela chegou, uma adolescente, 15 anos, chegou, ela encolhia os ombros para falar com você, porque ela sofria muito bullying na escola, encolhia os ombros, abaixava a cabeça. Hoje, ela sobe, toda vez que eu vejo ela subindo a escada, eu, assim, fico orgulhosa, porque ela sobe com o peito estufado, cabeça erguida, te cumprimenta, te abraça. Então, cara, olha a mudança de posicionamento, olha a mudança de comportamento que a defesa pessoal traz. É simples. Ela não precisa, né? A gente não gosta de briga, né? isso. A gente não quer brigar, mas se precisar, a gente sabe se defender. Mas olha a mudança de comportamento que a defesa pessoal traz, que o jiu-jitsu traz para a mulher, né? Lindo demais. É Que incrível. bom. É incrível demais. Cássio, o que foi que nós não conversamos, que você gostaria de deixar uma consideração final? Porque, assim, quando a gente vê, já passou, né? Foi super Passa rápido, né? Foi. Mas o que você quer falar para outra mulher que está lá do outro lado, que pode ser que ela viu na TV, como você falou, né? Ela viu lá o MMA e falou, não, isso não é coisa para mulher, né? Ou, sei lá, viu alguém rolando e não, de fato, entendeu o que está acontecendo. Toda mulher que eu escuto, é engraçado porque tem muitas mães de alunos que começam o jiu-jitsu, Que né? bacana. Lá na escola. E aí, toda vez que eu tenho oportunidade, eu chego para a mãe, e aí, quando que você vai começar? E aí ela me fala exatamente, jamais, nunca, nossa, ficar me agarrando aí. Aí eu falo, mas venha fazer uma aula. O máximo que vai acontecer é você não gostar. E tá tudo bem. E aí ela faz, e adivinha, né? Até hoje, acho que todas que eu chamei, nenhuma não matriculou. Todas começaram, porque elas percebem que é outra coisa. Então, assim, se dê uma chance, né? Se dê uma chance de começar, de fazer algo por você. Lá atrás, quando eu estava numa situação, né, uma situação extremamente depressiva e voltada totalmente para os meus filhos, e, né, eu falei, cara, eu preciso fazer algo por mim. Eu não estou fazendo nada por mim, isso está refletindo nos meus filhos. Então, assim, pensa hoje, né? O que você faz por você, né? O que você faz pelo teu bem? Porque eu sempre falo isso para as meninas. O que você faz por você vai refletir na sua família. Isso. Vai refletir na sua família. Se você está bem, a mulher, eu não sei nem qual passagem bíblica que é, mas tem uma passagem que diz sobre isso, que a mulher edifica a casa, não é? E a tola derruba, né? Então, eu digo assim, faço uma parafrase com isso aí, eu digo assim que o humor da casa é o da mulher. Se você vê que ela não está bem, o negócio tá pegando dentro da casa. É verdade, o Marco fala sempre, ele fala, não, eu não gosto quando você fica mal, porque todo mundo fica mal. Então, a gente tem esse poder de ou construir ou destruir. Exato, a gente tem esse poder. Então, pô, o que eu estou fazendo por mim? Né? Então, assim, quero convidar a todas as meninas, faça uma aula experimental, você que não conhece o jiu-jitsu, você que às vezes começou o jiu-jitsu, parou, porque justamente talvez não teve esse acolhimento, procure uma escola que te acolha, que tenha mulheres, é importantíssimo o acolhimento entre mulheres. É muito legal, eu adoro treinar com os meninos, lá na escola são super respeitosos, é um ambiente familiar fantástico, mas é outra coisa você estar entre mulher. Mulher se reconhece, mulher se acolhe, mulher se identifica. Verdade. Então é outra coisa. Então procure uma escola que tenha um time feminino, tente de novo, tente mais uma vez, tente pela primeira vez, eu acho que super vale a pena. Ou faz como a Cássia, que tinha só 2 mulheres e convida as amigas para treinar com você. Né? Exato. Porque tem mulheres que devem estar em algum ambiente que a turma feminina é menor, mas estimule alguém de estar junto, inspire alguém, né? Sim, com certeza. Porque é a gente que vai fazer crescer, não é verdade? Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Nós estamos aqui para isso, para criar conexões, para ouvir as histórias, para entender como é que essas mulheres têm vencido, porque aí a gente não tem desculpa. A tua história também é linda e pode ter tudo aquilo que o jiu-jitsu faz de bem,
para nós, né? E, como ela mesmo disse, reflete na família, você pode ter também para você. Quero dizer que se você ficou até aqui, curta, compartilhe, deixe um comentário para Cassi. E nós gostaríamos muito de que você tivesse tendo a oportunidade de participar desse universo. Quero só agradecer. Obrigada. Meu Obrigada, amor, linda. obrigada. Deus Muito abençoe feliz. muito. Prospere teus caminhos, você vá para a escola onde Deus permitir. Amém, amém, amém. Parabéns de novo pelo projeto. Incrível, incrível que você continue aí Obrigada. espalhando as histórias dessas mulheres Obrigada. maravilhosas. Obrigada. Tchau, tchau.